Brasil em Pauta. Aqui, o Brasil mostra a sua cara. Conhecer o Brasil é muito mais que percorrer o país. Conhecer o Brasil é enxergar o seu povo, perceber as suas vitórias, valorizar as riquezas, reconhecer o que é de bom e, assim, descobrir caminhos para solucionar os problemas e aproveitar o país que nos foi dado como terra natal. Na edição de hoje, trataremos das riquezas brasileiras, bem como de questões problemáticas. Apresentaremos o cinema brasileiro como um assunto de ordem cultural, a cidade de Carrancas como indicação turística, a questão de alianças partidárias como foco de discussão política e, finalmente, os campeonatos de vôlei, no bloco Esporte Brasileiro. O Brasil em Pauta vem trazer assuntos variados para o seu dia a dia, programas rápidos e descontraídos que se desenrolam como conversas cotidianas. A equipe empenhada conta com 2 apresentadoras, Mariana e Thaís, 4 repórteres, Elizabeth, Júlia, Luciane e Letícia, e 4 comentaristas, Camila, Dayara, Eide e Melina. Bom dia, eu sou Mariana Oliveira. E eu sou Thaís Freitas. Vamos discutir hoje em nosso programa assuntos como cinema, política, esporte e turismo. É isso aí, vamos falar sobre o nosso vôlei, os filmes mais vistos e muito mais. Para começar, que tal falar um pouquinho sobre um assunto de extrema importância para a vida de todo cidadão brasileiro? Política, vamos lá. Política. No âmbito político, uma das principais questões discutidas no país tem sido a falta de fidelidade partidária, algo essencial para o fortalecimento das instituições políticas. A rapidez e neutralidade com que um partido transforma a posição de suas alianças tem causado grande espanto àqueles que viveram em tempos em que o significado dessas alianças atingia valores ideológicos e não simplesmente contratuais. Frente à falta de compromisso das coligações atuais, os objetivos muitas vezes prevalecentes são laços eleitorais ou pessoais. Dessa forma, a facilidade de migração política partidária acaba sendo ocasionada pela valorização do candidato em vez de envolver a semelhança das propostas eleitorais de cada partido. A repórter Elizabeth Guerreiro falará a respeito do desenvolvimento do assunto no Brasil. Elizabeth. Estive com a professora de Fundamentos de Ciências Políticas, Odila Vale, e ela explicou que a terminologia direita e esquerda teve origem na Revolução Francesa. Os mais radicais, que defendiam posições populares, sentavam à esquerda nos Estados Gerais da França, enquanto os conservadores sentavam-se à direita. Os liberais, isto é, os de direita, defendiam a liberdade sem a menor preocupação em relação à igualdade. A esquerda defendia ideais mais igualitários. Ela esclarece ainda que a aliança partidária vem da necessidade que, em algumas conjunturas, exige-se que partidos diferentes, que apresentam opções diversas, se unam em determinadas situações, buscando interesses comuns. Quando os partidos têm princípios que são muito divergentes, são feitas concessões. Mas como essa questão se dá no nosso país, Elizabeth? Pois é, Mariana, ela citou como exemplo o PT, que em sua origem se colocava como um partido que queria construir o socialismo no Brasil. Quando o socialismo foi derrotado no leste europeu e a dificuldade de chegar ao poder passou a ser uma realidade para o PT, ele parou de falar desse ideal socialista. Ele se transformou num partido mais reformista, com ideais um pouco mais limitados, o que facilitou a sua aliança com outros partidos. Outro exemplo citado por ela é o PMDB, que surgiu como um movimento contra a ditadura e, por isso, congregou pessoas de pensamentos, passado político e ideais diferentes. Então é um partido completamente confuso do ponto de vista ideológico. Por isso tem facilidade de se aliar a qualquer outro partido. Mariana. Muito obrigada. Vamos conversar agora com a nossa comentarista Dayara. Bom dia, Mariana. A questão da aliança partidária levantada pela professora Odila pode ser claramente representada pelo episódio que ocorreu após a reeleição do presidente Lula. Ele afirmou que pretende convocar para os cargos de ministro aqueles políticos de partidos com ideologias semelhantes às dele. Lembrando que Lula foi candidato pela coligação à Força do Povo, firmada entre PT, PRB e PCdoB, e ainda contava com o apoio do PMDB. Muitos agentes que ocupam posições de poder não questionam o caráter ou a natureza da conciliação em vigor. Com isso, podemos inferir que a aliança partidária está estritamente ligada a interesses eleitorais. Mesmo o presidente tentando afirmar que não quer fazer do ministério uma salada de frutas, percebe-se uma tendência de qualquer governante a ter ao seu lado pessoas de legendas que estão ligadas a dele. E isso pode ser por ideias em comum ou por qualquer tipo de benefício dado.
Assim, partidos aparentemente de lados opostos podem se aliar. Obrigada, Dayara. Vamos ao intervalo e voltamos já. Aguarde nosso próximo bloco e acompanhe o campeonato de vôlei. Brasil em Pauta. Aqui, o Brasil mostra sua cara.